Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao estudo dos gráficos, hoje vamos ver o estudo do gráfico da equação do segundo grau, ou seja, daquela funçãozinha chamada função quadrática, a função do segundo grau. Tá? Hoje vamos ver o estudo da concavidade desse gráfico. Bem, pessoal, se é concavidade, então nós estamos falando de parábola, isso mesmo, parábola. Então, olha só, uma coisa muito interessante que você vai notar é a expressão. Observa aqui que você tem uma função do segundo grau. Olha só o termozinho 2 aqui. Então, o que é que acontece? Observa que ele é positivo. Quando você vai construir esse gráfico aqui, e eu vou pegar os valores aqui, olha só, aquela mesma tabelinha que a gente fazia. A gente fazia o x, a gente fazia o y. E os valores, pessoal, eu vou colocar aqueles valores universais. Eu vou colocar aqui menos 2, vou colocar menos 1, 0, 1 e 2. Do jeito que nós vimos na aula passada, vamos aplicar valores em x para encontrar o y. Então, olha só, quando o x for menos 2, fica menos 2 ao quadrado, que dá 4. 4 mais 2, 6. Então, o y vai ser 6. Quando o y for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, né, dá 1. 1 mais 2, 3. Quando o x for 0, 0 ao quadrado dá 0. 0 mais 2, 2. Quando o x for 1, 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 2, 3. E quando o x for 2, vai ficar 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2, 6. Muito bem. Agora vamos construir o gráfico dessa função aqui. Olha só. Vamos fazer aqui direto. Quem sabe faz ao vivo. Vamos aqui. Pronto. E vamos marcar x menos 1, menos 2, 1 e 2. O y foi até o 6 positivo, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vamos ligar os pontos das coordenadas. Vamos colocar aqui menos 1, menos 2, 1 e 2. Então, olha só. Quando o x foi menos 2, o y 6. Então, x menos 2, y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ponto da coordenada vai se encontrar aqui. Trocar aqui a cor. Pronto. Quando o x menos 1, y 3. Menos 1, 1, 2, 3. Y 3. Então, vamos aqui ligar a coordenada. O ponto vai ficar aqui. Quando o x foi 0, o y 2. 1, 2. Então, o ponto da coordenada vai ficar aqui. Quando o x foi 1, x1, y3. 1 e 3. O ponto da coordenada vai ficar aqui. E, por último, quando o x for 2, y6. Vamos ligar mais uma vez a coordenada. O ponto vai ficar aqui. Agora, vamos ligar o gráfico para você ver que coisa interessante. Ligando aqui os pontos, ó, formando o gráfico. Observem que, como ela é do segundo grau, virou uma parábola. E mais um detalhe, esse espaço aqui, pessoal, do início até o final do gráfico, é chamado de concavidade. É isso que vai nos interessar. Observa que a minha função, ela é positiva. Se ela for positiva, obrigatoriamente o gráfico tem que ficar com a concavidade para cima. Ou seja, esse espaço aqui, ó, voltado para cima. Se fosse negativa, o gráfico ficaria voltado para baixo. Olha só aqui o próximo exemplo. Se você tiver a função y igual a menos x2 mais 1. Notem agora que a função é negativa. Ó. Pela regra, e quando você for construir o gráfico, essa concavidade aqui, essa parábola, vai ter que ficar voltada para baixo. Vamos colocar aqui os mesmos valores, x e y. Vamos aplicar valores em x para encontrar y. Então, eu vou colocar os mesmos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, olha só, quando o x for menos 2,
vai ficar menos 2 ao quadrado dá 2, menos 4 mais 1 vai ficar menos 3. Quando x for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, fica menos 1 mais 1, que é igual a 0. Muito bem. Quando x for 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 0 mais 1 vai ficar 1. Lembrar que o menos, né, pessoal, o menos 0 pode ser positivo ou negativo, ele não vai ter esse valor concretizado. Quando x for 1, vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar menos 1 mais 1, que vai ser igual a 0. E quando for 2, vai ficar 2 ao quadrado dá 4, fica menos 4 mais 1 dá igual a menos 3. Agora vamos construir o gráfico, fazer aqui na mesma proporção. Observem de imediato que o y já está negativo, então a maioria dos pontos vai ser para baixo. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma proporção aqui, muito bem. Colocar os pontos de x, menos 1, menos 2, 1 e 2. E agora vamos ligar os pontos, né? Vamos lá. Quando x menos 2, y menos 3, então é para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Vou ligar aqui a coordenada e o ponto vai ficar aqui. Quando o x for menos 1, o y é 0. Ou seja, se é 0 não tem um valor em y, então só vou ter o valor mesmo em x. Muito bem. Quando o x for 0, o y é 1. Se é 1 positivo, então vai para cima, 1. Então, essa coordenada vai ficar aqui. Quando o x for 1, y 0. Se não tem y, então a coordenada fica aqui. E por último, quando o x for 2, aqui o y vai ser menos 3. Menos 3 para baixo. Ligo a coordenada, então o ponto vai ficar aqui. Observem só como ficou o gráfico. Olha. Como a função é negativa, concavidade para baixo. Olha só que interessante, né? Então, sempre que a função do primeiro grau, do segundo grau, desculpe, a função quadrática for positivo, concavidade do gráfico para cima. Sempre que a função quadrática for negativa, concavidade do gráfico para baixo. Muito cuidados com os valores e principalmente com esses cálculos aqui de matemática básica. Ó. Ok, pessoal? Um abraço e até mais.